qual que é o seu sentimento e sua visão em relação ao país, à cidade, ao modelo econômico e comportamental e cultural de Nova York e dos Estados Unidos em si? Tá. Não acredito que os Estados Unidos sejam o melhor país do planeta. Tá? As pessoas têm uma ideia romântica também de que tudo aqui funciona muito bem. Talvez o melhor, né? O que é isso? Talvez não exista, né? Todo lugar tem as coisas boas e ruins. Né? Eu tenho um amigo que mora na Suíça e ele reclama de um monte de coisa. As pessoas são frias, não tem o calor brasileiro. Mas eu acho que assim, aqui você tem a possibilidade de... Eu acho que isso é uma diferença. E não existe... A gente estava até comentando, diferente do Brasil, aqui não é que seja mais simples, mas você tem mais claro o que precisa ser feito. No Brasil, se você vai abrir uma empresa, você faz... você precisa se adaptar a essa e essa norma. Aí vem um fiscal e fala assim, olha... Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, acabou de surgir isso aqui, a gente vai precisar conversar. Aqui dificilmente você vai ter isso. Pro lado bom e pro lado ruim. Porque se você não tá adequado, eles vão lá e vão te fechar do mesmo jeito. Se você não tiver adequado, eles vão te dar uma multa do mesmo jeito. Não vai ter um negócio que, eu cheguei agora, não tem como você aliviar... Não tem aliviar a tua barra. Nem dá nem pra pedir. Não dá, exatamente. Nem existe. Você nem cogita essa possibilidade. O cara olha pra tua cara, tipo... Então, aqui você tem a possibilidade de fazer as coisas acontecerem e você vê isso acontecendo real. Não só com você, mas com as pessoas à sua volta. Mas como eu disse, eu trabalho 12, 13 horas, 14 horas por dia, 16 horas às vezes. Se você trabalhar também 14 horas, 16 horas... Eu tava conversando com meu irmão tem uma empresa em Recife, ele mora em Recife, e ele tava falando, nossa, eu tô muito cansado, tava trabalhando... eu tenho trabalhado aí umas 15 horas por dia dedicado nesse projeto, tal. Mas pelo menos eu tô vendo o negócio caminhar. Eu falei, é exatamente isso. Se você se dedicar, as coisas vão acontecer. O problema é que talvez o ambiente você não consiga ter um controle tão grande. Não esteja tão claro para você. Então, aqui eu acho que é isso. Você tem as regras mais claras. No Brasil isso é um pouco mais difícil. Você tem essa diferença entre é certo, ou você vai ter que pagar uma milícia para fazer a segurança que você já paga no teu imposto. Enfim, tem coisas que são muito específicas do Brasil, né? Você tem a questão trabalhista também, que é muito diferente, que eu acho que no final das contas mais atrapalha do que ajuda. Aqui? Não, lá. Lá. Porque Posso ir traduzindo isso, porque você respira isso, talvez quem esteja assistindo, eu vou só pontuando algumas coisas. E aí você vai me dizendo se você concorda. Aqui o aspecto da segurança pesa muito, não só no sentido pessoal, mas quando você tem negócios. Porque no Brasil, eu tenho inúmeros amigos, eu vou dar só um exemplo pequeno. O cara tem uma loja de bicicleta, com grade, com tudo, com alarme, com tudo que tem direito. Arrombaram tudo, levaram quase todas as bicicletas, o seguro não aceitava, sei lá, ele tinha 2 milhões de reais em bicicleta, o seguro nem aceitava cobrir tudo, aceitava cobrir 500 mil, o seguro vai pagar 500 mil, ele perdeu 1,5 milhão em bicicleta. Imagina para um cara que tem uma loja de bicicleta recuperar 1,5 milhão de reais vendendo bicicleta. O cara tá lascado. Esse é um exemplo. Isso não existe aqui, né? Você chegar e limpou a sua loja, roubou o cabo de cobre. Então, assim, o aspecto da violência nos negócios causa uma otimização, uma economia enorme. Uhum. Isso que você está falando do modelo trabalhista, não sei dizer se é o pior, se é o aspecto mais negativo no Brasil. Eu sigo tendo inúmeros negócios no Brasil, mas se não for o pior, é o segundo. E aí, para quem está assistindo entender, aqui nos Estados Unidos, basicamente, quase que inexiste ações trabalhistas. O acordo que você faz com a pessoa que trabalha para você é válido. Ele prevalece a qualquer outra coisa. Se eu acertei, Ricardo, você quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar, lógico, você tem o valor mínimo por hora, mas eu vou te pagar $30 por hora, você vai ter que trabalhar, não interessa se é 1 hora por dia ou 10 horas por dia. Você topou 10 horas por dia? Com 15 minutos de intervalo ou não, enfim, tá topado, é isso, obrigado, aperta a mão, tá valendo, acabou. O imposto trabalhista é muito baixo, né? Claro que cada estado tem uma variação, mas é só porque para quem tá assistindo entender, né? E ele é custeado pela parte privada.
né? Então você tem, se você vai, no Brasil você tem os encargos trabalhistas, né? Aqui você tem no máximo, que é a contribuição para o Social Security, que você vai lá 7,5%, teu colaborador 7,5%. Todo o restante é seguro. Então você contrata uma empresa que vai custear aquilo para você, vai te dar uma apólice, você vai pagar uma mensalidade e não é nada além daquilo. Você já tem uma estimativa. É até engraçado porque um dos seguros você coloca a estimativa de pessoas que você vai contratar durante o ano, para o nosso segmento, né? A estimativa de pessoas que você vai contratar para aquele ano. Então, vou contratar 10 pessoas. Finalizou o ano, eu contratei 5. Mas eu paguei como se eu estivesse utilizando 10. Você vai lá, faz uma auditoria, coloca o número de colaboradores, chega um cheque com a diferença do que você havia pagado extra. Então, assim, são coisas que você fala... Não tem como comparar. Não tem como comparar. Fora que isso se traduz na qualidade de vida que o colaborador ele tem. Porque ao invés de pagar os encargos pro governo, eu transformo isso aqui na cultura americana em salário pro meu colaborador. Então, o cara ele chega para lavar a louça, ele já tá ganhando mais do que alguém que seria um gerente no Brasil, por exemplo. Ou um supervisor. Certeza. Certeza absoluta. Porque eu consigo pagar melhor esse cara. Então, eu consigo traduzir isso em benefícios para ele, né? E assim, tem um outro lado positivo que é as empresas, existe tanta oportunidade de mercado e de trabalho que as empresas elas são obrigadas, de certa maneira, a manter um nível de qualidade para o trabalhador, para o colaborador, no mais alto patamar. Porque se você não mantiver aquele patamar, alguém vai contratar ele. Ele vai sair vai embora. Vai sair por $10, por $1,50 a mais da hora dele. Que isso é outra coisa, né? Para quem não está familiarizado, o brasileiro, aqui é muito... Vamos colocar um filtro no que eu estou falando. Lógico, eu queria que você complementasse, mas assim, é muito simples aqui o seguinte... Não estou gostando desse trabalho, é muito simples para ele sair, do mesmo jeito que é muito simples para você sair também, com ele, do tipo, cara, obrigado, você trabalhou até agora, quinta-feira, 4 da tarde, obrigado, não tem estresse, né? E ele vai achar outra coisa, porque o mercado é aquecido, né? E aí tem pessoas que perguntam, mas eu vejo uns vagabundos, eu falo, é por opção, sério, é por opção. Sim. O que você vê aqui de vagabundo é por opção, é droga, o cara tá despirocado, depressivo, pirou, porque é por opção. Eu acho que o grande problema, no geral, e que eu vejo da cidade, você me perguntou da cidade, é a questão da saúde mental. Acho que isso é o grande problema. Mas isso é uma limitação hoje... Não sei dizer se global, mas dos grandes centros, né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, se você vê a pessoa na rua, é justamente isso. Não é porque ela não teve a oportunidade na vida, porque ela não teve onde encontrar assistência adequada. Porque a gente fala sobre assistência, aqui também existe assistência. Aqui tem o Food Stamps, aqui você tem Medicaid, você tem... são vários programas que subsidiam muitas coisas. Alimento para a população que não tem condições de fazer isso. Você tem para moradia, né? Você tem os projects, por exemplo. Então, existe a questão da assistência. Então, praticamente ninguém fica desassistido. Essas pessoas que realmente estão na rua, elas estão ou por opção ou porque tem algum problema de saúde mental e aí realmente não vão conseguir se recolocar no mercado, mas não porque você não tem oportunidade de recolocação. Porque... para você trabalhar, eu tô falando de universo de restaurante, para você trabalhar em qualquer restaurante, você chega hoje, amanhã você está trabalhando. Você chega numa empresa, faz um processo seletivo, tem vaga. Então, demanda, mercado de tecnologia bombando. Então, realmente existe um universo, né? Esse universo que nos cerca aqui, ele faz com que a roda inteira ela consiga girar. Tudo se encaixa muito bem. Então não tem como a gente reclamar de que a economia não vai funcionar aqui. Minha última pergunta. Você tem funcionários brasileiros e eles trabalham melhor e dão mais duro do que os americanos? Com certeza. Então você tem, isso é um sim. Isso é um sim. Tem duas coisas, tem dois aspectos aí. Tem o primeiro aspecto que de certa forma, como nós lidamos com atendimento ao público e produção de alimento, o americano, no geral, ele não tá muito... Ele tá ligado nas funções mais
né, com high standard ali, com um valor hora muito mais alto. Essas funções, eles não valorizam tão bem. E aí, quando eles trabalham, não trabalham tão bem quanto deveriam. Eles fazem ali o trabalho deles, ok, tá tudo certo, mas longe deles dar o sangue pela tua empresa, te dar alguma solução criativa. E por outro lado, eu até opto, né, pela contratação de brasileiros, não que a gente só tenha brasileiros, a gente tem outras nacionalidades no nosso quadro, mas eu tenho brasileiros principalmente para atendimento, porque o brasileiro é infinitamente cuidadoso, atencioso, gentil, exato. Ele trata o cliente com muito mais cuidado, com a atenção que o cliente merece. E é um plus, porque o americano, quando ele recebe esse tratamento, principalmente aqui em Nova York, que você senta num bar, as pessoas dão um tapa na sua cara, né? E quando eles recebem esse tipo de tratamento, é uma outra realidade. Eles sentem essa diferença. Então, o brasileiro tem esse plus. Eu assim, para atendimento, eu prefiro 100% brasileiros. Se você for nas nossas lojas, com certeza vai ter um brasileiro atendendo, porque eu acho que a qualidade que o trato com a pessoa, o brasileiro tem infinitamente melhor do que o americano. Agora, para outras coisas, parte administrativa, sistemas, o americano, ele tá muito mais regrado, pontual, é muito mais direto. Não tem esse negócio de eu vou falar tal coisa, ele vai achar que eu tô querendo insinuar tal coisa. Não. Ele é bem objetivo, direto, é objetivo, exatamente. O que é o que é e é isso. Quais seriam suas considerações para a gente encerrar? Que mensagem que você quer deixar para quem está assistindo? Com certeza, né? Majoritariamente brasileiros. Muitos, quem sabe, até pernambucanos falando, nossa, Nova York. Olha, o que eu posso dizer é que não só Nova York, né? Eu acho que o Brasil também, por conta de todos os problemas, é um país com muitas oportunidades. Tem muita coisa para ser feita no Brasil. Eu acho que é um país com muitas oportunidades de verdade. Eu só não acho que, para mim, principalmente no estágio que eu tô, fazendo as coisas que a gente tem feito aqui, funciona para mim agora. Não estou dizendo nunca, mas não é algo que funciona para mim agora. Mas acho que tem muitas oportunidades. Agora, com relação aos Estados Unidos, se você pretende empreender, não estou dizendo que isso é fácil, porque a galera acha que vai chegar aqui e vai ter notas de 100 pendurado nas árvores em cada esquina. Isso não vai acontecer, isso não é uma realidade. Você tem que trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem. A competição não é só o brasileiro que está vindo para cá, você tem gente do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, você tem possibilidade de realizar aquilo que você deseja com tranquilidade, né? Você não vai ver nenhum policial vindo te pedir um valor extra ou um fiscal te pedindo qualquer coisa do tipo. Agora, se você tem em mente o trabalho duro, se você tem foco naquilo que você quer fazer, Estados Unidos é o melhor lugar para você poder fazer isso virar realidade.